Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Desvendando Planilhas. Hoje nós vamos falar sobre a função Cs, dando continuidade às duas últimas aulas que a gente trouxe aí da função C. Para quem não viu, eu separei elas em duas, né? Foi a primeira parte falando sobre a função C com duas condições, né? Para um retorno para o valor verdadeiro e o seu valor falso, né? Daquele teste lógico que a gente faz. E na aula seguinte, que eu separei para 3 ou mais possibilidades, né? Que seria um C dentro de outro. Então, para quem não viu, eu recomendo voltar lá para assistir, porque nós vamos seguir até com o mesmo exemplo, que é o que está aqui mostrando na tela, né? Eu deixei até aqui a função C montadinha. E aqui é o exemplo que eu sempre trago aqui nas aulas, tá? Então, o que é isso daqui? Para quem não assistiu, esse exemplo está em várias aulas aqui no canal, que uma pessoa que foi juntando valores ao longo do ano, tá? Tá um pouco diferente porque eu fui alterando ao longo das aulas aqui, mas aí, o princípio é o mesmo. E na aula anterior a gente classificou eles como bom, médio ou ruim, né? Seguindo essas regras aqui. Então, a condição de que seria ruim para menor que 80, seria médio se tivesse maior ou igual a 80 e menor que 130, e se for maior ou igual a 130, seria bom. Então, basicamente, a função C vai fazer a mesma coisa, tá? A função C, a gente teve que construir uma dentro de outra, né? Como tá aqui em cima. Fica meio pequeno para vocês aí, mas basicamente, para quem não viu, ou para relembrar quem viu, seria basicamente dentro do primeiro C, a gente coloca no valor falso, né? Do primeiro teste lógico, a gente coloca um outro C, para ele sair do primeiro teste, se não valer o primeiro, ele entra para um segundo, que seria o C dentro do C. Na função Cs aqui, a gente não vai ter que fazer isso. Por quê? A função Cs, basicamente, ela faz vários testes lógicos que a gente pode ir fazendo, e não necessariamente tem que ser o mesmo, né? A gente pode, para cada um dos testes, a gente pode fazer uma validação. Então, por exemplo, nós vamos fazer um teste lógico para ver se primeiro se ele é menor que 80. Depois nós vamos fazer um segundo teste lógico para ver se ele é maior ou igual a 80 e menor que 130. Depois nós vamos fazer um outro teste lógico para ver se ele é maior ou igual a 130. O único porém do C é que ele não tem o senão, né? Então a gente tem que sempre deixar bem definido quais são os valores para teste lógico, se for um caso, outro caso. Se não entrar em nenhum deles, ele retorna um erro. Nesse caso aqui, que é o exemplo que nós vamos trabalhar, não tem essa possibilidade, porque a gente deixa muito bem fechadinho, né? A gente deixa para valores menores que 80 e valores para maior ou igual a 130. Então não tem para onde ter o senão, né? Não teria um problema. Então, mas vamos por partes aqui para não confundir vocês. Vamos começar a montar junto. Como que a gente faria? Utilizando o valor teste aqui, que é o que a gente trabalhou na última aula, inclusive. A G9 aqui, se eu digitar um valor, por exemplo, 100, ele já leva em consideração na função C aqui, se ele é ruim, médio ou bom, né? Ele já está funcionando aqui. Só que a gente vai fazer agora a função C, a gente vai fazer a mesma coisa. Como que a gente faz a estrutura da função C? Primeiro, a gente coloca o igual, né, para ele entender aqui no Excel que a gente está colocando uma equação ou puxando uma função. E a gente começa a digitar. C, ó, já vai aparecer a lista de todos que tem algum C no meio, né? Tem o próprio C que a gente viu na aula anterior. E aqui embaixo tem o Cs, que é o que a gente quer. Então a gente clica Tab e ele já mostra para você um gabarito aqui embaixo, né? Então ele só mostra o início, né, que é o teste lógico 1, e depois a gente coloca o valor se verdadeiro 1. Então, o que seria o teste lógico 1? É ver se o G9 ele é menor, que a gente vai ter que transformar isso aqui que está no texto, que nem a gente fez no anterior, tá? A gente vai ter que fazer o teste lógico para cada um dos casos. Então, se G9 é menor que 80, o que acontece? Ponto e vírgula. Agora a gente coloca o valor se isso aí for verdadeiro. Ele retorna para a gente ruim. Ponto e vírgula. Agora ele já até aparece aqui para a gente, ó, teste lógico 2. Então, a gente vai fazer o próximo teste lógico. Repare que o próximo teste lógico, assim como no anterior, a gente tem que usar uma função E. Uma função aqui, porque a gente tem que considerar as duas coisas. Ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ser maior ou igual a 80 e menor que 130. Se a gente pegar, por exemplo, como na aula anterior eu falei, o 150. Quando ele entrar nesse teste lógico aqui, que é o maior ou igual a 80, né, com o teste lógico do 150, por exemplo, da aula anterior, ele vai valer, porque ele é maior que 80. Só que quando ele passar pela segunda parte, né, que ele tem que ser menor que 130, ele vai dar como falso. Então ele vai cair para a próxima parte, que seria maior ou igual a 130, e ele vai ser válido. Mas vamos lá, então como que a gente faz isso? A gente coloca o E, né, porque a gente tem que primeiro fazer o teste lógico 2, ele tem que ser verdadeiro para os dois casos, né? Primeiro caso, ele tem que ser maior ou igual a 80. Então vamos lá. O valor que a gente está digitar aqui, que é o G9, tem que ser maior ou igual a 80. Beleza, primeiro a gente digitou. Ponto e vírgula, porque agora nós vamos colocar o segundo valor que está no E, né, no lógico E. Aí, a segunda parte do E, como que a gente faz? A gente também tem que colocar que ele tem que ser menor que 130, que é a segunda regra que a gente está considerando aqui. Então, a gente colocou ponto e vírgula, agora a gente coloca
G9 de novo, que é o valor que a gente está introduzindo, né, o que a gente está comparando aqui, menor que 130. Fecha parênteses, olha, até indicou pra gente que a gente fechou parênteses do E, né? Então, isso tudo que a gente digitou aqui, ó, é o nosso teste lógico 2, ó, que deixa até negrito aqui pra gente, tá vendo? Pra orientar a gente. Agora, ponto e vírgula, nós vamos falar, se tudo isso que está dentro do E for verdadeiro, o que acontece? É a consequência disso. Ele retorna como médio. Ponto e vírgula, vamos pro próximo. E o teste lógico 3, qual que é a nossa condição? Ele tem que ser maior ou igual a 130. Então, de novo, G9 tem que ser maior ou igual a 130. Ponto e vírgula, valor se verdadeiro 3. É bom. Fecha parênteses, ó, já fechamos tudo. Enter. Beleza. Ó, agora ele já consegue retornar pra gente se ele é ruim, bom, ruim, médio ou bom. Se eu alterar agora para, por exemplo, se ele tem que ser maior ou igual a 130. Então, se for 130, ele já é para bom. Olha lá, mudou para bom. Se for menor que 80, então vou colocar 70. Ruim. Se for maior ou igual a 80, então vou colocar exatamente 80. Vai ser médio. Médio. Então, beleza. Agora nós vamos transformar essas categorias aqui utilizando Cs. Eu vou até inserir uma aqui. Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa, né? Que a gente já tem aqui a função C. Nós vamos fazer a mesma coisa para a função Cs, que é o que a gente fez aqui embaixo. Então, basicamente, como que a gente faz isso, né? A gente coloca o igual, começa a função, abre ela aqui, né? Cs, ou digita ali e coloca o tab para ela abrir automático. E nós vamos fazer um teste lógico em cima desse valor aqui. Detalhe, esse valor é para janeiro, a célula de baixo vai ser com 120, depois 130 e assim por diante. Nós já vamos ver como que a gente arrasta da forma correta, como eu mostrei nas aulas anteriores, mas é bom a gente sempre reforçar. Então vamos lá. Se esse valor aqui, 150, primeiro teste lógico que a gente tem que fazer, se esse valor for menor que 80, então lá, menor que 80, ele tem que retornar para a gente o quê? Que é ruim. Próximo teste lógico, como a gente viu aqui embaixo, ele precisa de usar a função E, né? Então a gente abre um E aqui. São duas coisas que têm que ser válidas para que ele retorne como verdadeiro. Tem que ser as duas, não é nenhuma nem outra, é as duas. Então tem que ser maior ou igual a 80. Então esse valor aqui tem que ser maior ou igual a 80. E o próximo valor do E, ele tem que ser menor que 130. Então, de novo, a gente digita C3. Ó, detalhe, uma dica. A nossa função aqui, o que a gente está escrevendo, está por cima de onde a gente teria que clicar na célula C3. O que você pode fazer? Você pode colocar C3 manual, tá? Ou você pode vir aqui embaixo, ó, ou em cima, ou do lado, né? E você só dá um clique para cima no teclado, nas setinhas, ó. Você pode ir para a célula que você precisa que está por trás ali, tá? E o C3 ele tem que ser menor que 130, que é a segunda condição nossa aqui. Fecha parênteses, né? Então a gente finalizou o teste lógico 2. Isso tudo que esse parênteses está em vermelho aqui é a função E. Ponto e vírgula. E agora, se isso daqui for verdadeiro, o que acontece? Ele é médio. Ponto e vírgula. Nós vamos agora para o teste lógico 3. O teste lógico 3 ele tem que ser maior ou igual a 130. Então, C3 maior ou igual a 130. Ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, ele é bom. Fecha parênteses, Enter. Detalhe, ele está como bom aqui, de fato, porque é 150, né? Então é acima de 130. Maior ou igual a 130. Só que a gente poderia fazer manualmente? Poderia, mas não faz sentido. O Excel justamente está aí para isso, para facilitar a nossa vida. Como que a gente faz? A gente poderia arrastar aqui direto, ou clicar duas vezes aqui do lado, né? Não poderia. Por quê? Você pode ver que tem um monte de problemas aqui, né? Deu vários valores errados aqui, várias coisas que a gente não quer. Por quê? Porque a gente esqueceu de travar, de congelar nossas células que a gente quer usar dentro da nossa função. Porque se a gente puxar aqui para baixo 1, por exemplo, ele vai dar errado. Pode ver que era para dar médio e está dando bom. Por quê? O nosso valor que a gente está buscando como referência é o 120 agora. Se a gente arrastou para baixo, o nosso valor de referência que a gente está buscando, a nossa célula foi arrastada para baixo, o Excel ele tenta buscar um padrão. Então ele faz a mesma coisa para os outros valores de saída nossa aqui. Então, antes do que era ruim, médio, bom, ele vai buscar como médio, bom e nada. Médio, bom e vazio, né? Tanto é que se eu digitar aqui, por exemplo, 150, né? Por exemplo, que entra nessa última aqui, ó lá, ele retorna vazio. Porque ele está entrando aqui. Enquanto o do lado está certo, ele entra como bom. Deu para entender? Basicamente, ó, se eu entrar aqui na célula, se eu der um clique aqui, ó, ele já fica coloridinho para a gente ver onde ele está buscando. Ó. Ele buscou o valor certo aqui do lado, só que aqui ele puxou errado, porque a gente não travou esses valores aqui. Então, ó, vou dar um Ctrl Z aqui, para a gente poder voltar ao 120 como estava. E nós vamos corrigir isso. Como que a gente faz? Como eu já falei nas aulas anteriores, como que a gente congela, a gente trava essa referência ali.
Aí, primeiro, vou deletar isso aqui, né? Vou consertar de cima que fica mais fácil. Então, o C3 a gente não quer que congele, que é o nosso valor de referência. A gente quer que ele vá arrastando para baixo junto com a categoria, né? Porque ela também vai mudando. Então, o valor vai mudar. Ele é variável, ele não é fixo. Só que nossas categorias, elas são fixas. Então, onde tiver, a gente clica no H3 aqui, por exemplo, né? Que tá aqui, ó. Clica nele, dá F4. Detalhe, ó, ele colocou o cifrão antes da coluna e antes da linha. Quer dizer que ele está travando tanto a coluna como a linha. Daria para você congelar um só? Daria, mas esse é um caso mais específico. No nosso caso aqui, a gente trava as duas coisas, que a gente quer que fique sempre aqui. Por que às vezes você vai congelar só a linha ou só a coluna? Porque você quer que, se você arrastar para um sentido, né, para baixo ou para cima, ele congele, por exemplo, mas se arrastar para o lado, não. Existem casos que você pode querer fazer isso, tá? H4, você pode clicar antes, depois ou no meio aqui, ó, que ele já entende. Se eu clicar F4, ó, ele congela. H4 é o nosso médio e H5 é o nosso bom, que ele vai ser sempre fixo. Então esses três aqui a gente quer que não mude. Beleza, ó. Agora se eu arrastar, perfeito. Ó, bom, médio, tudo igualzinho à função C que a gente viu na aula anterior. Então beleza. Agora eu vou trazer um bônus para vocês aqui, só para vocês entenderem um caso, como funciona a função C, tá? Porque vão existir casos que mais de uma das condições que a gente colocar lá dentro é verdadeira. Tá, e nesse caso, como que ele funciona? Vamos supor que a gente vai digitar um valor aqui, o 5, tá? Se a gente colocar essas três condições, ou melhor, três saídas, né? Três categorias, para a gente classificar se esse valor aqui, por exemplo, ele é maior que 10? Não. Ele é maior que 5? Não. Ele é maior que 2? Sim. Beleza, aqui é fácil porque ele só tem uma situação verdadeira. Mas e o 6, por exemplo? O 6, ele é maior que 10? Não. Mas ele é maior que 5? Sim. Ele é maior que 2? Também. Então, como que ele faria se tivesse duas situações verdadeiras? Vamos lá. Vamos abrir o Cs aqui. Primeira coisa, se o valor digitado aqui for maior que 10, o que acontece? Ele vai retornar escrito maior que 10. Segundo caso, se o valor digitado for maior que 5, ponto e vírgula, ele retorna maior que 5. Ponto e vírgula de novo. Se esse valor aqui for maior que 2, ponto e vírgula, ele retorna maior que 2. Fecha parênteses. Então, ó, tá aqui B7 maior que 10, ele retorna maior que 10. B7 maior que 5, ele retorna a mensagem maior que 5. Se B7 for maior que 2, ele retorna a mensagem maior que 2. Dá um Enter aqui. Ele retornou que 6 é maior que 5. E não porque é maior que 2, ele também é maior que 2. Isso porque depende da ordem que a gente colocar aqui dentro da função C. Ó, vocês querem ver uma coisa curiosa? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma célula aqui embaixo, exatamente igual a essa, tá? Se eu desse um Ctrl+C e Ctrl+V aqui, você ia ver que os valores iam ficar diferentes, tá? Ele ia perder a referência, ele vai seguir um padrão do mesmo jeito. Então, como que eu faço? Eu venho aqui e vou copiar exatamente a função. E vou soltar nessa linha de baixo aqui. Então, agora ele está exatamente igual. Tá sem formatação, tá? Vou deixar um cinza também aqui para ficar bonitinho. E centralizado. Beleza. Então, se a gente mudar aqui, ele muda nos dois. 5, ele fica maior que 2. 6 fica maior que 5. Só que, vou deixar o 11 aqui para a gente ter uma surpresinha aqui. Se eu chegar aqui e alterar a ordem dos fatores aqui, primeiro caso, ele é maior que 10, retorna a mensagem maior que 10. Vamos fazer o teste primeiro do maior que 2. Ele vai pegar B7 é maior que 2, ele retorna maior que 2. E por último, ele vai ver B7, que é esse aqui, é maior que 5? Se sim, ele retorna maior que 5. Olha lá. A lógica é a mesma, né? Se eu colocar inclusive 3 aqui, ó, os dois vão ser maior que 2. Mas se eu colocar 6, o que vocês acham que vai acontecer? Se eu colocar 6, um vai mostrar que é maior que 5, o outro vai mostrar que é maior que 2. Por quê? Ele depende, o primeiro verdadeiro que ele identificar, ele vai retornar pra gente. Então, ó, na primeira função que a gente tinha escrito aqui, ele vai ver se é maior que 10, não é. Então, pula para a próxima. Ele vai ver se é maior que 5. É. Então, ele já retorna a mensagem e esquece o resto. Se tivessem outras aqui, ele ia esquecer tudo. Próximo, o que a gente reescreveu, ele ia ver se é maior que 10. Não é? Pula para o próximo. É maior que 2? Sim. Então, ele já retorna e esquece o resto. Então, é um detalhe sutil, mas que pode fazer toda a diferença na hora que você for escrever. Então, pense sempre que o primeiro valor que ele entrar como verdadeiro na função C, ele vai retornar, porque pode ser que na sua lógica ali,
possa ser possível que seja mais de uma saída, né? Mais de uma saída possível. Então dê sempre prioridade de colocar antes o que você precisa. Bom, agora para finalizar a aula eu vou trazer para vocês aqui um fluxograma que eu montei no Miro, tá? Assim como nas aulas anteriores. Como que funciona a função cs, né? Basicamente seguindo a mesma lógica de antes. Ele compara se o valor é menor que 80, ele faz o teste lógico. Se for verdadeiro, ele retorna como ruim, ó, valor se verdadeiro. Se não, ele pula para o próximo teste lógico. Tem que valer tudo isso aqui, né? Inclusive até aqui. O teste lógico, se ele for maior ou igual a 80 e menor que 130, ele retorna como médio, que é o vermelhinho aqui. Se não, aí ele entra para o próximo teste lógico. Valor maior ou igual a 130, retorna bom. E aqui está representado no fluxograma, inclusive, tá? É o mesmo fluxograma da aula anterior, só que aqui, eu deixei até para fazer isso junto com vocês, aqui sim ele não pode ser pontilhado, tá? Então eu vou deixar ele vou deixar ele sem ser pontilhado, vou deixar ele com a linha preenchida, porque nesse caso ele tem sim que fazer a validação se é maior ou igual a 130. Ele não pode simplesmente, ele não tem o senão que existe na função C, tá? Então você precisa escrever também esse teste lógico que eu na aula anterior, ó, tá aqui em cima inclusive, ele é só o senão. Se não for nenhum caso, ele vai para bom. Então é a mesma coisa que na anterior, né? Até 180 ele é ruim. A partir de 80 até 130 ele é médio. Chegou em 130 para cima, ele é bom. Beleza? Para a aula de hoje que eu tinha era isso. Espero que tenha ajudado você. Eu te vejo nas próximas aulas. Não deixe de conferir a planilha. Eu vou deixar o link aqui para download, para você poder treinar, para fazer seus testes aí. E o mais importante é você criar suas experiências aí. Testa a função, erra, refaz. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu te ajudo aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!